Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje no mundo todo a solenidade de Cristo Rei. A primeira pergunta que nós devemos fazer é: Cristo, de fato, é Rei? Quem responde esta pergunta, se Ele é Rei, é o próprio Jesus. Antes da sua morte, Pôncio Pilatos perguntou a Ele: dize-me, tu és Rei? Jesus, sem fugir da pergunta, respondeu: tu o dizes, eu sou Rei e para isso vim a este mundo. Porém, o reinado de Jesus é diferente de um rei comum que nós temos na terra. Como todos os reis, Jesus, que é rei, ele tem um trono. E o trono de Jesus não é uma cadeira. O trono de Jesus, o trono que ele deseja reinar, é o nosso coração. Irmãos e irmãs, dizer que Jesus é o nosso rei significa abraçar e viver os seus ensinamentos. Quando nós desejamos e fazemos a nossa vontade, quando nós fazemos do nosso jeito, quando nós decidimos segundo os nossos caprichos, os nossos critérios e a nossa vontade, Papa Bento XVI classificava isso como tendência do ser humano do relativismo religioso, quando eu crio a minha própria verdade, quando nós decidimos aquilo que é certo, quando nós fazemos as coisas segundo apenas a nossa vontade. Quem reina não é Jesus, quem reina é apenas e somente cada um de nós. Irmãos e irmãs, dizer que Cristo é Rei significa cultivar no nosso coração a mais bela e a mais importante de todas as amizades, a amizade com Deus. Dizer que Cristo é Rei significa dizer a nós mesmos, e aqui entra um grande desafio, significa dizer: Jesus, eu confio em vós. Se Jesus é Rei, nós confiamos nele. Claro que não é por má vontade, mas muitas vezes acontece que pessoas me procuram, até de outros lugares fora de Macau, e dizem assim: padre, eu não sei mais o que fazer, padre, eu estou desesperado, eu estou desesperada, padre, não tem solução. Muitas vezes o padre não pergunta, mas a vontade é dizer assim: você confia ou não confia em Deus? Uma pessoa que confia, ela sabe que Jesus, ele tem o timor, ele tem o volante, ele tem a condução do barco da nossa vida. Uma pessoa que confia, ela não pode se desesperar. Irmão e irmã, a ansiedade, o desespero, a agitação só complica as coisas. Complica as coisas porque nós agimos com agitação, com precipitação, e a chance de nós errarmos e depois precisarmos voltar e corrigir é muito grande. Quando nós confiamos em Jesus, nós rezamos e sabemos que Ele está à frente de tudo. Uma oração muito bonita que todos nós poderíamos fazer é dizermos assim, principalmente nos momentos de grandes dificuldades: Senhor, eu não percebo, eu até não desejo que seja desta forma, eu não sei como tudo isso vai terminar, mas eu confio em vós. Um padre norte-americano, possivelmente eu já disse em alguma homilia anteriormente, um padre norte-americano, o padre Léo Trezé, ele diz que existem 3 características de Deus que deve estar sempre diante de cada um de nós, que deve estar sempre diante do nosso coração e dos nossos olhos. Diante das situações mais difíceis, ou das situações de grande alegria, diante do nosso cotidiano, quando nós enfrentarmos uma situação que nós nos encontrarmos, muitas vezes tensos, nós vamos dizer assim: Deus é sábio. Se Deus é sábio, Ele sabe o que está fazendo. Se Ele sabe o que está fazendo, eu confio.
Deus ele é sábio, Deus ele é amoroso. Se ele é amoroso, ele não vai me deixar sozinho. Se ele é amoroso, ele cuida de mim. Se ele é amoroso, ele está do meu lado. Se ele é amoroso, eu posso confiar. Deus ele é sábio, Deus ele é amoroso, Deus é todo-poderoso. Sendo todo-poderoso, ele pode resolver qualquer problema, ele pode solucionar qualquer conflito no momento que ele perceber que aquela situação já realizou a missão que ela tinha na nossa vida. Muitas vezes pode acontecer com uma enfermidade. De repente uma pessoa tem uma enfermidade, algo que tira a paz, tira o sono. De repente vem Jesus com toda a sua sabedoria e parece que é um milagre, aquela situação passou. Por que ela passou? Porque aquela situação já realizou na vida da pessoa aquilo que era a missão daquele problema e daquele conflito. Para mostrar como que Deus resolve os nossos problemas e nós podemos confiar nele. Se eu não estou errado, hoje é dia 25 ou 26 de novembro? 26? Hoje é dia 26 de novembro de 2023. Qual eram os seus problemas no dia 26 de novembro de 2009? Ó Padre, sem me perguntar o que eu jantei ontem, preciso fazer um sacrifício, talvez eu lembre mais ou menos, e eu vou me desconcentrar da missa toda. Padre, o senhor vem perguntar qual era o meu problema dia 26 de novembro de 2009, padre? Não lembro. Sabe por que você não lembra? Porque já passou. Passou. Há situações na nossa vida, às vezes pais dizendo, olha, existem raríssimas exceções. Talvez alguém seja, aqui alguns pais sejam abençoados e não tem esse problema, mas como que os pais vivem dificuldade com os filhos no manuseio, no uso de telemóvel? Talvez seja um milagre lá na sua casa que não tem esse problema, mas normalmente os nossos jovens, e aqui vamos dizer a palavra clara, estão viciados nisso que há 20 anos atrás nós não precisávamos para viver, nós não precisávamos, nós não tínhamos, e nós vivíamos muito bem, éramos alegres, éramos felizes. Eu chegava em casa da escola, eu ia para a rua jogar futebol, eu ia me divertir. Hoje uma criança, olha, quando eu era criança, se eu começava a chorar, não sei como que é o nome em Portugal, é um nome diferente, vou dizer como que nós chamamos no Brasil. Quando eu começava a chorar, minha mãe dava uma chupeta, uma mamadeira. Hoje, se uma criança começar a chorar, dá um iPad. Na hora, dá um iPad, ela já para, vai brincando, e vai olhando ali. Querido pai, os problemas muitas vezes são diferentes, mas eles vão passar. O que não pode passar, o que deve crescer cada vez mais, é o nosso amor e a nossa confiança em Deus. Primeiro, se Jesus é o nosso Rei, nós confiamos nele. Se Jesus é o nosso Rei, se Ele é o nosso Senhor, nós cultivamos paz no nosso coração. Não existe paz sem o perdão. Não guarde mágoas no seu coração. As pessoas mais tristes que eu conheço, as pessoas mais agressivas que eu conheço, são as pessoas que guardam mágoa e raiva. Querido irmão, querida irmã, quando nós perdoamos, quando nós temos uma amizade profunda com Deus, as coisas tornam totalmente diferentes na nossa vida. A maioria de vocês não participam da missa com o padre, alguns aqui estavam na peregrinação. Tive a oportunidade de acompanhar um grupo em peregrinação por mais de 15 dias. E na peregrinação,
nós visitamos vários lugares, visitamos um local muito bonito, que era o Santuário do Padre Pio, e nós tivemos também a oportunidade de visitar Medjugorje. E aí, visitando Medjugorje, chegou um momento na peregrinação que era o momento do almoço. E aí, a responsável lá local, a guia, disse assim: das 2 às 4, horário de almoço. Quem quiser vai fazer compra, quem quiser vai na casa de banho, quem quiser vai comer, tempo livre. E aí, fiquei parado onde eu estava, as pessoas começaram, cada um, fazer aquilo que tinha vontade, alguns tirando foto, alguns rezando. E eu fiquei, a minha vontade era ficar apenas na frente da igreja, na igreja principal lá de Medjugorje. Eu fiquei em frente à igreja. De repente, eu vestido com roupa de padre, chegou um senhor ali, já um pouco idoso, e falou assim: você é padre, né? Posso perceber. Eu falei: sou. Já faz mais de 40 anos que eu não me confesso. O senhor pode ouvir a minha confissão? Padre, pode ser aqui mesmo, padre, em pé. Posso? E aí, graças a Deus, tinha uma sacola plástica e tinha a minha estola, uma estola pequena que eu costumo guardar na minha maleta, onde eu coloco os vasos litúrgicos, que eu celebro a missa. Peguei no bolso a estola pequenininha, estola roxa. José Maria, quando for padre, onde for, leva uma estola, porque a confissão é um dos maiores milagres que Deus concede na vida de uma pessoa. E aí tirei a estola, coloquei, aquele homem fez uma confissão, depois deu um abraço e sorrindo foi embora. E para minha surpresa vieram pelo menos 7 pessoas. Saiu o primeiro e veio o segundo e veio outro, gente confessando em italiano, outros confessando em inglês, outros confessando em espanhol. E ali tinha uma grande diferença entre 2 pessoas. A pessoa, quando ela vinha triste, um pouco ansiosa, talvez assim um pouco agitada. E depois da confissão, a maioria deles disse assim: não vou contar a confissão. E aqui, abrindo um parênteses, José Maria também, quando for padre, ele vai perceber, eu não sei como que é os outros padres, partilhando da minha vida, um dos grandes milagres, uma das grandes graças do sacerdócio é, depois que nós ouvimos uma confissão de alguém, a gente não lembra mais nada. Se eu mentisse, eu teria aquilo no confessionário confessar. É um grande milagre. Padre, por quê? Não sei. Um dia eu vou perguntar para Deus. Eu ouço uma confissão, acabou a confissão, eu não lembro mais nada que a pessoa falou. Graças a Deus que é assim. Imagina se não fosse eu ver uma pessoa na rua e falo: ah, Maria, você fez isso? E aí depois vê o José: ô José, meu Deus, você está na missa e aconteceu isso. Poxa, esquece tudo, acaba. Passa tudo, eu não lembro mais nada. Mas depois da confissão, alguns deles disseram: padre, eu precisava receber o perdão de Deus. Queridos irmãos e irmãs, o que o padre vai dizer agora não é algo pessimista, não é algo para atrair azar, mas todos nós um dia vamos nos encontrar com Deus. Pode ser que seja essa noite, pode ser que seja daqui 30 anos. Que o dia que você se encontrar com Deus, que você se encontre com Ele, com as coisas na sua vida resolvidas. Nada é tão precioso como uma consciência em paz. Nada é tão precioso como uma consciência em paz. O padre termina e digo: por que nós nos confessamos? Porque nós não queremos nos encontrar com Deus com pecado mortal. Por que nós nos confessamos? Porque para Cristo reinar na nossa vida, nós precisamos ter humildade e nós precisamos dar espaço a Ele. Querido irmão, querida irmã, o padre iniciava a homilia e eu termino dizendo: confie em Deus. O que mais agrada o coração de Deus é uma pessoa que confia nele. Santo Inácio de Loyola dizia:
Faça tudo como se tudo dependesse de você. Acredite como se tudo dependesse de Deus. Faça a sua parte, entregue e diga assim: Jesus, tu és o Rei, agora é o Senhor quem cuida. Irmãos e irmãs, em um momento em silêncio, façamos nossa oração, peçamos a Deus a graça que Ele reine na nossa consciência, no nosso coração, na nossa vida. Que a vontade de Deus seja a nossa maior alegria de ser realizada.